Tudo bem, pessoas? Hoje é o primeiro vídeo dessa série que eu pretendo fazer de trazer os filmes antigos do Quarteto Fantástico antes do lançamento do novo filme que vem por aí no final do mês. E nesse vídeo nós vamos mergulhar no Quarteto Fantástico de 2005, dirigido pelo Tim Story, um filme que marcou uma época, mas não exatamente pelos melhores motivos. Eu vou analisar aqui com você e passar minha opinião sobre o que não funciona e o que funciona. Então vamos lá conversar um pouquinho sobre esse filme. E para começar, é fundamental situar o Quarteto Fantástico no seu momento histórico. Estamos falando de 2005, 3 anos antes de Homem de Ferro inaugurar o universo cinematográfico da Marvel, o MCU, e transformar para sempre o gênero de super-heróis. Naquela época, o cinema de quadrinhos ainda engatinhava em termos de ambição narrativa. Tínhamos até aqui os X-Men da Fox, o Homem-Aranha do Sam Raimi e o Batman Begins do Christopher Nolan, que estava começando a mostrar que super-heróis poderiam ser muito mais do que aventuras descartáveis. E nesse cenário, o Quarteto Fantástico chega com a missão de adaptar uma das equipes mais icônicas da Marvel, criada pelo Stan Lee e pelo Jack Kirby em 1961, conhecido pela sua mistura de ciência, família e aventura cósmica. E a expectativa era muito alta porque Quarteto Fantástico nos quadrinhos é uma equipe que combina ação, humor e dramas familiares com personagens carismáticos, e como a promessa da Fox era trazer essa dinâmica para as telas, mas com um orçamento de 100 milhões, que para a época era considerável, mas não exatamente um cheque em branco, o desafio era, claro, fazer jus à mitologia dos quadrinhos e entregar um filme que agradasse tanto aos fãs quanto ao público casual, mas eu digo que infelizmente não deu muito certo. Bom, vamos por partes. E a trama de Quarteto Fantástico é relativamente simples, o que não é necessariamente o problema, porque o Reed Richards, feito pelo Ian Griffiths, um cientista brilhante, mas falido, convence seu amigo Ben Green, feito pelo Michael Clifts, e os irmãos Sui, feito pela Jessica Alba, e o Johnny Storm, feito pelo Chris Evans, a embarcar numa missão espacial para estudar uma tempestade cósmica, e o experimento dá errado, e os quatro são expostos à radiação que alteram seus DNAs, dando para eles superpoderes. Enquanto tentam lidar com essa nova habilidade, eles enfrentam Victor Von Doom, que quem faz é um Julian McHugh, um empresário ambicioso que também foi afetado pela tempestade e se torna um vilão Doutor Destino. E a premissa é fiel ao espírito dos quadrinhos, com uma vibe de aventura científica que remete às histórias de exploração dos anos 60, mas o problema está na execução, porque o roteiro, assinado pelo Mark Frost e pelo Michael France, opta por uma abordagem leve, despretensiosa, quase como sitcom de super-herói, e isso poderia funcionar, mas o filme peca por não se comprometer completamente com nenhum tom. Ele flerta com o humor, mas as piadas muitas vezes caem no exagero, como as cenas do Tocha Humana fazendo acrobacias em chamas, tentando explorar o drama familiar, mas os conflitos entre os personagens são resolvidos de forma superficial, e quando se aventura no lado cósmico, com Doutor Destino, a narrativa tropeça em clichês de vilão genérico. E a estrutura do filme é um ponto fraco, porque o primeiro ato é apressado, com piadas que não funcionam e correndo para estabelecer os poderes dos personagens, sem dar tempo para que o público se conecte com eles. Já no segundo ato, que foca na adaptação do grupo aos seus poderes, tem momentos divertidos sim, mas se arrastam com subtramas desnecessárias, como o triângulo amoroso entre o Ed e a Sue e o Victor, que não tem peso nenhum. E já no terceiro ato, com o confronto final com o Doutor Destino, é anticlimático, sem emoção e com uma batalha cheia de efeitos visuais ruins, que aliás, os efeitos especiais desse filme são pavorosos. E o filme tem as suas 1 hora e 40 minutos, mas parece mais longo do que deveria, porque falta ritmo e um senso claro de progressão narrativa. E falando no elenco, que é sem dúvida a melhor coisa do filme, o Ian Griffiths traz uma seriedade nerd pro Reed Richards, capturando bem o lado obsessivo do cientista, mas o roteiro não lhe dá muito espaço para brilhar, além de monólogos técnicos e chatos. E a Jessica Alba, como a Sue Storm, tem presença sim de tela, ela é carismática, mas a sua personagem é reduzida a uma figura com apelo sensual e de apoio emocional,
com diálogos que raramente vão além de clichês românticos, de comédias românticas genéricas, e a escolha de escalar uma atriz tão jovem para o papel também gerou críticas, já que a Sue dos quadrinhos tem maturidade que não aparece aqui em momento nenhum, e o Chris Evans como Johnny Storm tem o seu valor. Eu gostei dele aqui, principalmente nas cenas de humor sarcástico e energia, entregando um tocha humana que, mesmo com um roteiro limitado, transborda carisma, e é impressionante pensar que esse foi um dos primeiros papéis grandes do Chris Evans, e anos depois se tornaria o Capitão América. Já o Michael Chiklis, por sua vez, traz o coração ao Ben Green, e para mim é o destaque com a sua performance. Mesmo sobre quilos de maquiagem, ele transmite a angústia de um homem preso em um corpo de pedra, e em relação entre o Ben e a sua noiva, a Deb, feita pela Laura Hudd, é um dos poucos momentos emocionalmente genuínos do filme. E para mim um grande problema, no entanto, é o Jonah McHugh como Victor Van Doom. Nos quadrinhos, o Dr. Destino é um dos vilões mais complexos e fascinantes da Marvel, um gênio megalomaníaco com código de honra, e aqui ele é reduzido a um estereótipo de executivo ganancioso que vira vilão por conveniência do roteiro. E o McHugh até tenta injetar alguma presença, mas o personagem é tão genérico, com motivações confusas e um marco que não convence, e a transformação de Victor Van Doom em Destino com a sua armadura metálica acontece tarde demais e parece forçada, como se o filme estivesse correndo para cumprir uma cota de ação. E falando da direção do Tim Story, conhecido pelas suas comédias, não era a escolha mais óbvia para dirigir um filme de super-herói. Isso fica evidente na condução do Quarteto Fantástico. A sua direção é funcional sim, mas falta ousadia. As cenas de ação são competentes, mas genéricas, com pouca criatividade na coreografia ou no uso dos poderes. E a sequência em que o quarteto impede um desastre na ponte do Brooklyn é o ponto alto, mas ela sofre com efeitos visuais datados e, como eu já falei, muito ruins e inacabados, especialmente na renderização do Coisa e das chamas da tocha humana. E falando dos efeitos especiais, eu tenho que separar aqui um momento para falar sobre isso, porque o filme, que envelheceu muito mal visualmente, tem cenas aqui, principalmente com o corpo elástico do Red, que são horríveis, parece borrachudo, artificial demais, e a invisibilidade da Sue tem um brilho artificial que tira a imersão. Já o design da armadura do Dr. Destino é um outro ponto baixo, com um visual que mais parece uma fantasia de Halloween do que a ameaça imponente dos quadrinhos. E já a trilha sonora, composta pelo John Waterman, é esquecível, não há um tema marcante que fique na cabeça, como o de Superman de 78, ou até mesmo o do X-Men de 2000. A fotografia, assinada pelo Oliver Wood, é correta, mas não traz nada especial, com uma paleta de cores genérica que não explora o potencial cósmico da história. E no geral, o filme tem uma estética de blockbuster, de médio orçamento, sem a ambição de criar algo visualmente memorável. E entre os fãs de quadrinhos, a reação foi baixa, de expectativa. Alguns até apreciam a fidelidade ao tom leve da história original, enquanto outros lamentaram a simplificação do Dr. Destino e a falta de elementos cósmicos mais ambiciosos, como o Galactus ou o Surfista Prateado, que só apareceram na sequência. E olhando em retrospecto, o Quarteto Fantástico sofre por ser um filme de transição. Ele veio no momento em que Hollywood ainda estava descobrindo como adaptar super-heróis para um público amplo, sem a sofisticação narrativa que o MCU traria anos depois, comparado aqui ao Homem-Aranha 2, por exemplo, que veio em 2004, que equilibrou a ação, drama com maestria, ou até o próprio Batman Begins, que trouxe uma abordagem realista. O Quarteto Fantástico parece um produto genérico, feito para capitalizar no boom dos super-heróis, sem correr risco. E juntando os pontos fortes e fracos, o que fica desse filme é um elenco carismático, especialmente o Chris Evans, que já mostrava potencial para ser uma estrela, e a dinâmica familiar do quarteto, embora subdesenvolvida, tem momentos genuínos, com as brigas entre o Johnny e o Ben, e a ideia de explorar os desafios de lidar com superpoderes em um contexto cotidiano é interessante. Rende algumas cenas divertidas, como o Ben tentando usar talheres com as suas mãos de pedra, mas o roteiro é o maior calcanhar de Aquiles, com diálogos expositivos e uma trama que não sabe se quer ser uma comédia, um drama ou uma aventura épica, com um vilão que é uma decepção tanto em termos de escrita quanto de design. E eu, como alguém que cresceu assistindo a blockbuster dos anos 2000,
Quarteto Fantástico tem sim o seu lugar especial na minha memória, mas não na minha prateleira de grandes filmes de super-heróis. Mas ele me lembra de uma época mais simples, onde filmes de quadrinhos não precisavam ser parte de um universo interconectado ou ter 3 horas de duração. Há um charme aqui na sua leveza, na forma como ele não se leva tão a sério, mas ao mesmo tempo é frustrante ver o potencial desperdiçado. O Quarteto Fantástico merecia um filme que capturasse a grandiosidade da sua história, com vilões complexos e temas de família explorados com mais profundidade. E assistir esse filme de novo para fazer esse vídeo aqui, eu fiquei entretido. Ele é um filme que diverte, mas não marca, e até cumpre o básico em um gênero que evoluiu tanto. Então, Quarteto Fantástico é um produto do seu tempo, com todos os seus defeitos e qualidades que isso implica. Ele tem um elenco bom, mas com um roteiro fraco e uma direção sem inspiração, e um vilão decepcionante que o impede de alcançar o mesmo patamar de outros filmes de super-heróis da época. É um filme que você assiste, se diverte por 2 horas e esquece logo depois. E para Quarteto Fantástico, o de 2005, nota 4. Um filme mediano que poderia ter sido muito mais, só que nostálgico, especialmente para quem, como eu, viveu a febre dos super-heróis dos anos 2000. Agora eu quero saber de vocês, o que achou desse Quarteto Fantástico aqui de 2005? Gostou do filme? E qual a sua expectativa para o novo Quarteto Fantástico que vem aí? Deixa aqui nos comentários, porque eu adoro trocar ideia com vocês, beleza? E se gostou dessa análise, não esqueça de dar aquele like, se inscrever no canal, para não perder nenhuma dica, beleza? Até a próxima e fui!